Nessa aula nós vamos começar a fazer a programação, então nós vamos começar a ter cenários interativos. Nós estamos vendo um aí, que na realidade é o exercício, que é o seguinte, é criar uma porta. Então a gente está simulando aí, né, uma parede preta aí com uma porta amarela, e um botão. É claro que nós colocamos isso tudo em tamanhos exagerados, porque isso é apenas um exercício. Claro que essa porta vai estar numa casa, uma coisa assim. Repare o seguinte, esse vermelho aí, ó, ele é um botão, né? E se a gente clicar no botão, a porta abre. Se clicar de novo no botão, a porta fecha. Esse então é o exercício que a gente vai fazer hoje. Todo o material desse exercício está ali no nosso github.com adamaskj2/atmo-ex2. Então você pode entrar lá e você pode baixar isso tudo. Desses arquivos aí, o que precisaria ser mandado para uma outra pessoa para ela entrar nesse exercício como vocês já viram aí na outra aula, é o Launcher, né? O AER, o EX2AER, o DOR AER, vamos falar disso aqui, e o Atmosphere Interface JS. Além disso, nós temos dois arquivos aqui que são os programas, são arquivos de JavaScript. É o AddDoor e o OpenDoor. O que você não precisa mandar para o outro usuário é os dois arquivos Atmo. Por que aqui a gente tem dois arquivos Atmo e dois AER? É que nós temos o cenário, que é o EX2 Atmo, que depois se transforma no EX2AER, e a gente tem a porta. A porta é um outro objeto, é como se fosse quase que um outro cenário. Vai ser criado separado do cenário principal. Ele é criado como DOR Atmo e depois ele é publicado como DOR AER. Então você tem que mandar isso tudo aqui para o usuário, menos os arquivos Atmo. Mas vamos ver como é que surgem essas coisas. Está aqui o nosso cenário principal, que é o EX2. Então ele tem um chão, ele tem duas paredes e ele tem o tal do botão. Ele não tem a porta. Como é que isso foi construído? Vamos ver aqui. Na Top View aqui, vocês podem ver que nós temos aqui, primeiro, um chão aqui, que é 100 pés por 100 pés, e depois a gente criou aqui as duas paredes, são dois cubos, né? Ou dois cuboides, seria melhor dizendo, né? E o nosso botão aqui é uma coluna. Você coloca a coluna lá, tem que dar uma girada na coluna para ela ficar nessa posição. Vamos ver aqui, aqui, ó. E dá para ver bem, né? As duas paredes. E aqui a gente vê melhor. O que tem de grande novidade aqui? O que tem de grande novidade aqui são duas coisas aqui que são chamadas anchors. Anchor vem de âncora, né? Elas estão aqui embaixo, aqui, ó. E como é que isso é colocado? A anchor, ela serve para definir um determinado ponto. Por que eu coloquei essas duas anchors? Essas duas âncoras aí, né? Porque depois eu vou colocar a porta grudada na âncora 1 e jogar ela para a âncora 2. E como é que eu coloco uma
uma âncora aí no meu cenário, eu tenho que estar ali no preto, e quando eu estou no preto, vem que lá em cima eu tenho um objeto Anchor. Eu posso fazer, como eu já fiz em outros casos, né? Eu clico ali e coloco aqui. Então eu tenho ali um Anchor. Aí eu posso levar ela para o lugar, eu coloquei lá embaixo ali nas duas paredes. Vou apagar isso aqui, né? Eu coloquei aqui só para mostrar aqui, mas repare aqui, para eu ver eu tenho que colocar aqui, né? Então vocês veem aqui que nós temos uma âncora ali embaixo, de um lado e do outro. E aqui eu vou mostrar outra coisa importante, é o seguinte, eu posso dar um nome para qualquer objeto. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui no Object Hierarchy, né? E aqui eu consigo dar um nome aqui. Eu dei o nome de ESC para um e dir para outro, né? Então eu tenho a âncora dir e a âncora ESC. Eu também dei o nome de but aqui para o botão. As outras coisas aqui eu poderia dar nome, mas como eu não vou usar esse nome no programa, eu não preciso defini-los, né? Agora, como é que eu escrevo o meu programa? Normalmente, eu posso escrever o programa a partir do cenário principal, do estágio, né? Então ali eu tenho ali o stage, e quando eu clico no stage, vocês veem que aqui no Inspector aparece a possibilidade aqui, a aba Scripting, e eu posso aqui editar e dar um nome para isso, né? E aqui então está o nosso primeiro programa aqui, tá? Esse nosso primeiro programa a gente vai agora ver em detalhes, linha por linha. Como eu disse, eu dei o nome de but para o meu botão e eu posso dar o nome de variável but aqui também para ele. E eu para poder usar esse botão aqui no meu programa, eu escrevo but igual stage model getSolidObject 0 root primitive find, e aqui eu coloco o nome do objeto, né? ./but. Então vou poder usar o but aqui. Eu coloquei aqui um sinalizador, é um F, porque eu vou definir se a porta está aberta ou ela está fechada. Eu vou começar com a porta aberta. A porta aberta então tem o F igual a 0. E eu, para definir um evento de botão, de clicar um botão com o mouse, eu tenho que definir um mouse event handler. E eu chamo ele aqui de EHBut. Então, EHBut igual a mouse event handler. E eu vou ter que definir qual é o clique desse event handler aqui, que é justamente o clique no but. Tá? E quando eu clico no but, eu gero para esse event handler um evento que está aqui em allEvent function mouse event watch. Aqui dentro então desse bloco eu coloco a lógica, quer dizer, quando eu clico no botão, isso aqui dentro é disparado. E qual que é a lógica aqui? Eu defini, e nós vamos ver no outro programa, eu defini uma âncora como Dash 2 e a outra como Dash 1. Então eu tenho a posição da porta, ela está na Dash 2, tá? Se eu cliquei no mouse e eu estava com F0. F0 é fechado, então se eu cliquei no mouse,
a posição da porta vai ser Danche 2. Então, Danche 2 tem que ser a posição daquela âncora da porta do lado esquerdo. E aí eu passo F igual a 1. Se o F estiver igual a 1, eu tenho que colocar a posição da porta em Danche 1. Danche 1 aqui, nós vamos ver no outro script, que é a âncora do lado direito, né? E aqui é o 0. O que vocês precisam aprender é o seguinte, que as variáveis que eu defino no script eu posso usar no outro. Por exemplo, aqui eu estou usando o Danche 2 e o Danche 1, que foram definidos no outro script. E para acabar com a curiosidade de vocês, né, eu vou logo ver esse outro script. Esse outro script, ele está ali no Anchoresque, né? E é esse aqui, ó. Como eu falei, eu defino o Danche 1 e o Danche 2. O Danche 1 é a âncora da direita, que eu chamei de dir, e o Danche 2 é a âncora da esquerda. Então, sempre para definir dentro do programa alguma coisa, eu uso essa linha aqui, Stage Model, Get Solid Object, Put Primitive Find, e aqui o nome que eu defini para o objeto. Eu estou definindo aqui também a porta. A porta a gente não viu ainda, a gente vai ver logo a seguir como é que a gente criou a porta. É como se fosse um outro cenário. Mas repare aqui que eu posso usar as variáveis são todas globais. Então, nesse script aqui, que está na realidade num cenário, eu estou usando uma coisa que é um outro cenário. Então, coloco DOR aqui, só que aqui no caso é um model, né? Eu vou definir aquele cenário como um modelo, que ele é só um objeto, e ele chama, nós vamos ver logo a seguir, ele chama DOR, AER. Na realidade eu vou criar como DOR Atmo, depois vou publicar como DOR AER. Então eu adiciono aqui, né? Nesse meu cenário, eu adiciono esse modelo e chamo ele de DOR. E eu defino aqui que a posição dele, que é a posição inicial, é a posição aqui da âncora 1, que é a posição da direita. E eu tenho aqui a coisa mais importante aqui, que é o seguinte. Quando eu vou movimentar um modelo ou um objeto independente, né, do cenário, eu tenho que definir isso aqui como um animator, porque ele vai se mexer. Então eu tenho que dar um add animator, add animator do que? Da DOR. E aí eu posso criar um loop, né? E esse loop eu crio assim, com time step igual a function, eu criei um loop. O que está aqui dentro vai ficar rodando. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar é o seguinte, só executa isso aqui que está dentro dessas três linhas aqui, se a DOR estiver carregada. Então esse negócio vai ficar rodando, mas demora um pouco para carregar a DOR, que é um outro modelo, né? Se ela foi carregada, eu defino para ela uma coisa que se chama Physical Model, que é o modelo físico, né? E para definir um modelo físico, eu uso sempre isso aqui, DOR Physical Model, né? Igual a DOR Create. A DOR aqui é claro que é o nome do objeto, né? Pode variar, não vai ser sempre DOR. Create Physical Model. Isso aqui eu coloco o que seria a massa desse modelo, desse objeto. E qual que é a massa de um determinado objeto? É costume da gente definir a massa como a unidade equivalente a um
pé quadrado. Então, a nossa porta, nós vamos ver, ela vai ter 200 pés cúbicos, né? Então a gente coloca 200 aqui. E depois eu defino duas coisas importantes para esse meu modelo físico. Primeiro, que ele vai colidir. Então, se o avatar esbarrar nesse objeto, ele não passa. Então, esse collide aqui é true. E a outra coisa mais estranha é aqui que eu defino ele como fixo. A gente acha que fixo é uma coisa que não se move, mas o fixo aqui não. O fixo a gente pode dizer que é uma coisa não empurrável. Quer dizer, se o avatar ele bater aqui na porta, essa porta não vai se mover, ela não vai voar. Se eu colocasse aqui o fixed igual a false, quando o avatar batesse lá na porta, ela se deslocaria. Então, esse conceito de fixed aqui não significa que a porta não vai se mover. A gente viu no outro programa que quando eu clico no botão, ela se move da posição da âncora 1 para a âncora 2. Né? Estão lembrados disso? Então, basicamente, isso aqui são os dois programas. Depois que eu crio os programas, eu tenho que dar um file save nesse negócio. Então, quando eu dou um file save aqui no meu exercício 2 aqui no meu cenário, que eu vou chamar de EX2, esses dois scripts aqui, eles têm que receber um determinado nome. Então é assim que eu salvo e eu chamei eles com esses nomes aí que vocês viram. Vamos então ver agora como é que eu crio a porta. A porta é um outro átomo, né? Então reparem aí na Perspective View, dá para perceber bastante que ela é apenas um cuboide, né? É um cuboide ali, né? E vejam aqui, ela tem 10 pés por 20 pés, por isso é que eu falei que ela tinha 200 pés quadrados ali, né? Que gerou aquele 200. E o mais importante de tudo é que o reference point dela está aqui no cantinho esquerdo, né? Que eu coloquei ela aqui no 000. Então, quando eu adiciono ela no cenário e coloco ela ligada ali na âncora, essa ligação dos pontos é feita pelo reference point, que é a parte ali de baixo. Por isso é que as âncoras estavam ali no chão. Então essa porta ela vai ser deslocada da âncora 1 para a âncora 2, considerando esse ponto aqui que é o reference point dela. Não tem mistério nenhum. E eu tenho que, na realidade, salvar. Eu salvo como um arquivo .atmo e depois eu tenho que publicar, né? Então eu dou um publish aqui, ó, e eu publico como modelo, né? Publico como modelo, ele vai gerar aquele arquivo .aer que eu vou usar depois na minha programação. Então isso aí é como é criada a porta não tem programa nenhum. É uma coisa muito simples. Esse é o nosso cenário, né, do exercício 2. E aqui a gente está vendo, eu abri aqui dois browsers, né? E aqui a gente está vendo o nosso amigo aqui entrou e o outro está aqui, agora os dois estão juntos ali. Agora repare a coisa curiosa, como eu falei, o Atmosphere não é bem um multiplayer. Então, por exemplo, reparem aqui, do lado direito, eu vou clicar ali no botão e a porta fecha.
mas ela não fecha aqui para o outro usuário. Né? Então, esse cenário é compartilhado, mas não é multiplayer. E aqui tem o curioso daqui é o seguinte. Digamos que eu vou aqui, né? Nesse aqui que eu fechei a porta. Quando eu chego lá, eu não consigo entrar, né? Eu bato na porta e não consigo entrar. Né? Agora eu vou me afastar aqui e vamos ver o outro aqui, né? O outro usuário, como para o outro usuário a porta está aberta, então ele vai ali e ele vai atravessar a porta ali. Então existe... ele pode inclusive voltar. Repare que a porta está colocada ali na âncora, né? Está colocada ali embaixo, né? E ela se movimenta ali. Mas o nosso amigo vai voltar e ele atravessa a porta para o outro usuário. Então o Atmosphere tem esse tipo de limitação. Espero que vocês tenham entendido. É claro que o outro aqui também pode fechar, né? Esse pode fechar, o outro pode abrir. Então o outro passa aqui, né? Como eu já mostrei aqui. O outro passa... e volta, né? Bem, esse então foi o nosso exercício, e na realidade esse exercício termina o nosso curso, que não foi um curso que pretendeu ensinar vocês a trabalhar com a Atmosphere. Foi mais para dar uma ideia geral do produto, que foi um produto revolucionário na época, porque inclusive ele tinha um editor, né, junto, e tinha um sistema assim, meio multiplayer já todo montado, então era um produto muito fácil de ser usado, mas que não foi para frente devido ao problema dos plugins, como a gente já comentou. Se você gosta de programação, você pode ter baixado o Atmosphere lá e tem um manual junto, você pode brincar bastante com o produto, mas que não tem nenhuma utilidade comercial. Mas quem gosta de programar, gosta, né? E se diverte com esse tipo de coisa. Muito obrigado a vocês aí. Até uma próxima.